Se vender online é sua prioridade, eu preciso alertá-lo de que em algum momento terá que tomar uma decisão. Escolher um entre dois caminhos, ou escolher os dois, porque afinal de contas, o provérbio que diz um cão não leva dois ossos, aqui não se aplica. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a diferença que existe entre o tráfego orgânico e o tráfego pago. Ao longo deste vídeo, nós vamos falar assuntos como cada um deles funciona, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens, vamos falar sobre as dificuldades de implementação para nós, angolanos, e também, no final de tudo isso, vou mostrar basicamente a melhor estratégia para aqueles que querem começar a fazer as vendas no digital. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu vou pedir que deixes o seu like, subscreva no nosso canal, porque só assim o YouTube poderá avisar-te sempre que a gente lançar um vídeo novo. Conceito e como funciona cada um deles. Vamos começar com o tráfego orgânico, mas afinal de contas, o que é o tráfego orgânico? Eu vou tentar explicar o conceito do que é tráfego orgânico da maneira mais simples possível, como se fosses uma criança de 10 anos. Imagine que tu tenhas uma loja de brinquedos na frente da sua casa. O tráfego orgânico seria mais ou menos a forma que tu irias utilizar para fazer com que as pessoas viessem até a sua loja sem ter a necessidade de pagar, por exemplo, uma rádio para publicitar ou uma televisão, só mesmo com teu boca a boca. Tu vas aí com os teus amigos e dizes, olha, eu abri uma loja, visitem as lojas, ou tu vais falando com os teus vizinhos e os teus vizinhos vão passando a palavra para os teus amigos e os amigos, consequentemente, vão vir visitar a sua loja. Isso é tráfego orgânico. Agora vamos falar um bocadinho sobre tráfego pago. O tráfego pago é basicamente o inverso. É quando a gente precisa fazer o pagamento a plataforma como o Google Ads, o Facebook Ads ou mesmo o TikTok Ads para que as pessoas consigam visualizar as nossas postagens ou os nossos vídeos. Agora que já sabemos o que é tráfego pago e o que é tráfego orgânico, está na hora de a gente falar sobre as vantagens que cada uma delas poderia oferecer para nós. Vamos começar com as vantagens e desvantagens do tráfego orgânico. Bem, vamos começar com as boas ou péssimas notícias? Vamos começar com as boas. Vamos falar primeiro sobre as vantagens. Quais são as vantagens do tráfego orgânico? Primeira vantagem, custo inexistente ou zero, por assim dizer. Por que acontece? Uma vez que somos nós a dar o litro, a gastar o tempo e a energia para poder publicitar os nossos conteúdos pelos vários canais que existem nas redes sociais, obviamente nós não temos que pagar ao Facebook ou ao YouTube, naturalmente. Nós só temos é que produzir e lançar. Mais nada. Então não temos nenhum custo de publicidade. A segunda vantagem que nós temos ao utilizar o tráfego orgânico é a construção de uma autoridade. A partir do momento em que a gente fala sobre um determinado assunto nas redes sociais de forma consistente, nós tendemos a ter uma autoridade para abordar esse assunto em qualquer que seja o fórum. A terceira vantagem que nós teríamos a optar pelo tráfego orgânico é justamente a possibilidade da gente ter uma audiência mais engajada. Essas pessoas não estão ali porque nós pagamos para publicitar ou algo parecido. Elas estão ali porque gostam de nós. Elas estão ali porque nos admiram. Elas estão ali porque valorizam aquilo que nós temos para falar. Desvantagens do tráfego orgânico. A primeira desvantagem do tráfego orgânico é o crescimento lento. O tráfego orgânico não é para aquele que precisa de receitas de forma imediata. Isso porque, no princípio, basicamente ninguém vai ver as suas publicações. Para a gente indo conquistando os corações daqueles que serão futuramente os nossos seguidores, é necessário um trabalho gigantesco, não é? Tanto é que nos primeiros meses, basicamente, ninguém vai ver os teus vídeos. Mas com o passar do tempo, tu vais ganhando a autoridade, tu vais ganhando a simpatia das pessoas e automaticamente vai ter um corajoso que vai te seguir a primeira vez, depois vai vir o segundo, o terceiro, até chegar aos múltiplos milhões. A segunda desvantagem do tráfego orgânico é que requer consistência e uma boa estratégia. Principalmente nos primeiros meses, nós precisamos dominar muito bem o jogo mental, porque é frustrante. Imagina tu criares conteúdos every fucking day durante 30 dias para encontrares 2 visualizações, uma visualização. É como se
todo aquele trabalho que estivesses a fazer não tem relevância nenhuma. A terceira desvantagem de optar pelo tráfego orgânico é a questão que já não tem muito a ver conosco, mas tem mais a ver com os motores de busca. Acontece que o YouTube, o TikTok, o Insta, o Facebook ou qualquer uma outra rede social que estejas disposto a fazer a criação de conteúdos, é que infelizmente, se de um dia para o outro o algoritmo mudar, como o que aconteceu, por exemplo, no Insta, que o algoritmo começou a preferir os shorts, basicamente todo aquele teu trabalho, tu vais ter que mudar a dinâmica. Então, esta aqui é o tipo de jornada que obrigatoriamente nós precisamos nos conscientizar que a qualquer momento nós vamos mudar. Nós precisamos estar disposto a nos atualizar, a aprender coisas novas. Se encontrares uma outra desvantagem que eu não tenha listado aqui, da gente decidir optar pelo tráfego orgânico, deixa aqui nos comentários que nós teremos todo o prazer em analisar. Mas agora vamos aqui falar um bocadinho sobre os resultados que a gente poderia obter ao longo do tempo no tráfego orgânico. No tráfego orgânico é mais ou menos da seguinte forma: do 0 aos primeiros 3 meses, obviamente vais ter pouco movimento, poucas visualizações, poucas partilhas e poucos leads entrando. Mas depois que tu superas a barreira dos 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, ali as coisas já começam a entrar devagar. Já começam a entrar. Depois de 1 ano, tu começas a te tornar referência naquele assunto. Está na hora da gente falar sobre o tráfego pago. Quais são as vantagens e desvantagens que nós poderíamos encontrar se optássemos pelo tráfego pago? A primeira vantagem do tráfego pago é justamente os resultados rápidos. No tráfego pago, se tu rodares uma campanha ainda hoje, no período das 8 horas, quando forem 12 horas, tu já terias efetuado pelo menos uma venda. A segunda vantagem do tráfego pago é que ele é escalável. Tu podes aumentar o teu volume de vendas numa velocidade abismal. A quarta vantagem que nós teríamos ao utilizar o tráfego pago é a redução dos custos com a equipe comercial. É claro que o tráfego pago não é um mar de rosas, também tem as suas desvantagens. E vamos começar aqui a listar. A primeira desvantagem é que tu podes perder dinheiro. Sim, se não fizeres muito bem a configuração do seu público-alvo, da sua campanha, da estratégia que tu queres lá fazer, vais perder dinheiro. Porque aquilo não é totoloto. Não é tipo, coloquei 10 que vou tirar 20. Ou coloquei de 20, vou tirar 40. As coisas não funcionam assim. A segunda desvantagem que nós temos em optar por utilizar o tráfego pago é que a partir do momento em que a gente para de anunciar, nada de vendas. Se parares de anunciar, paras de vender. Nada de leads, o Facebook não te dá cordas. A terceira desvantagem que nós podemos encontrar aqui em optar pelo tráfego pago é a questão da inflação. Não é? A partir do momento em que te transformas num gestor de tráfego, tu vais te preocupar muito com a inflação. Porque que acontece? Quando o dólar está em alta, já sabes que o teu kwanzazinho da vida não vai servir para muita coisa. Pois bem, até aqui nós já falamos sobre o que é tráfego pago, as vantagens e desvantagens do tráfego pago e do tráfego orgânico, não é? Agora vamos falar um bocadinho sobre as dificuldades de implementação para cada uma dessas duas ferramentas de vendas, tanto o tráfego orgânico como o tráfego pago. Vamos começar com as dificuldades de implementação do tráfego orgânico. A primeira dificuldade é logicamente o tempo despendido. O tráfego orgânico, principalmente no início, exige muito tempo. Tu vais gastar muito tempo mesmo com isso, gravando, prepara roteiro daqui, prepara roteiro dali, estudando, porque aquilo que nós dissemos não é coisa da nossa cabeça. Nós também precisamos estudar para depois trazer um material mais compacto e mais profundo possível. A segunda dificuldade é que o tráfego orgânico não é para quem precisa de receitas logo de início. Por exemplo, existem aquelas pessoas que estão a entrar no mercado digital numa tentativa de terem uma renda extra e normalmente essas pessoas já estão a criar os primeiros conteúdos pensando na possibilidade de ter receitas a curto prazo e a coisa não funciona desse jeito. Principalmente no início, tu não vais ter receita nenhuma. Ah não, os patrocínios, não vai ter patrocínios. Ah, parceria, nada de parcerias. A terceira
primeira dificuldade é a questão de disciplina. Na verdade, essa questão de disciplina é em qualquer um outro nicho, em qualquer coisa que tu tiveres a fazer na tua vida. Se não tiveres disciplina, não vais a lado algum. Agora vamos falar um pouco sobre as dificuldades de implementação do tráfego pago. As principais dificuldades é que, primeiro, para que a gente faça os nossos anúncios, é importante que nós tenhamos um cartão Visa. O que não é a realidade da maior parte dos angolanos. Nem todos os angolanos têm o Visa. Só aqueles que estão ligados à importação e exportação ou à criação de conteúdos é que se preocupam com a questão de ter um cartão Visa. Porque se não sabes, o teu multicaixa da vida, do BAI, do BIC, de sei lá das quantas, qual é a agência bancária, não funciona. Não funciona para o pagamento das plataformas como o Google Ads, o TikTok ou mesmo o Meta, não é? A empresa responsável pelo Facebook e o Insta. Essas dificuldades acabam por fazer com que nós que somos os entusiastas ou aqueles que trabalham no digital acabam por ser penalizados na maior parte das vezes. Mas agora, quem é que vai desistir? Eu? Você? É claro que não, não é? Vamos continuar nessa cena, não sei se vamos ir parar aonde. Agora vamos falar sobre uma estratégia de vendas que eu utilizo e que a maioria das pessoas que trabalham com o digital também faz. O que acontece? Ao invés de escolher entre o tráfego orgânico e o tráfego pago, é muito mais conveniente a gente trabalhar com os dois. Vou já explicar. Use o tráfego pago para gerar vendas todos os dias e fazer com que a tua empresa ou o teu negócio funcione e nunca pare de dar lucros. Por outro lado, construa a tua autoridade, a tua presença, a tua marca aqui no digital, criando conteúdos every fucking day. Isso vai fazer com que, por um lado, tu estejas a lucrar e, por outro lado, tu estejas a construir a tua marca. Porque, por um lado, temos o dinheiro e, por outra, ali o reconhecimento de marca e a coisa vai andando também muito mais rápida. Porque muitas das vezes aquelas pessoas que vejam os nossos anúncios, quando entram para a nossa página, quando entram para o nosso canal do YouTube, eles vão ver que, para além do produto que eles vendem, também criam conteúdos. E isso automaticamente vai fazendo com que as tuas visualizações vão aumentando, o número de seguidores vai crescendo de maneira muito mais rápida. Ao longo deste vídeo eu falei sobre muitas coisas. Se alguma palavra que eu tenha dito fez com que tu tivesses a virada de chave que precisavas para tocar o seu negócio da melhor maneira possível, já sabe, deixa aqui nos comentários para que eu veja e fique muito feliz por saber que o meu trabalho de alguma maneira tem impactado pessoas reais, angolanos que estejam a lutar para concretizar os seus sonhos. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. E não esqueça de subscrever no nosso canal, que para nós é muito importante.